Olá! Será que você deveria comer alho todos os dias? Quais os benefícios que o alho pode trazer para a sua saúde e os possíveis malefícios? É verdade que o alho pode baixar sua pressão arterial e também evitar com que o colesterol se deposite nas suas artérias? Qual a melhor maneira de preparar o alho para ativar todas as suas propriedades e também para não perder seus benefícios nutricionais? Quantos dentes de alho você deveria comer por dia? Nesse vídeo eu vou falar sobre esse super alimento chamado alho. Ele é muito mais do que um mero tempero. Mais de 5.000 anos atrás, os egípcios, indianos, chineses já sabiam das inúmeras propriedades medicinais do alho e o utilizavam com frequência. Então nesse vídeo eu vou lhe contar os 10 benefícios que comer alho todos os dias vão trazer para a sua saúde. E fica até o final, porque lá eu vou dar uma dica muito importante, que talvez você não saiba de como preparar suas comidas da maneira correta para você garantir o máximo de proveito do alho para a sua saúde. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí. E me conta, você come alho todos os dias? Ou odeia o cheiro, não tolera o sabor do alho? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Porque o alho é um super alimento e faz parte de uma alimentação saudável. Como falei, os povos antigos usavam o alho como remédio. Hipócrates, um médico grego, pai da medicina ocidental, dizia que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Ele prescreveu o alho para tratar muitas doenças, desde diarreia até asma. Mas hoje, como temos muitos remédios para tudo, relevamos. Alho é tempero que deixa seu feijão mais saboroso, a carne, o macarrão, mas muita gente só lembra do alho como remédio quando está resfriado ou gripado. Mas de hoje em diante você vai olhar de uma maneira diferente para o alho, porque a ciência está confirmando o que os povos antigos já sabiam. O alho é rico em nutrientes como manganês, selênio, vitamina C, vitamina B6 e policalorias, além dos compostos bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas. E aqui eu foco na alicina, que é um derivado do enxofre. Sabe o cheiro forte do alho? Pois é, ele vem da alicina, que é produzida quando você amassa, pica, moe ou mastiga o dente de alho. Quando você faz isso, uma enzima chamada alinase é liberada e transforma a alina, que está dentro do alho, em alicina, que é uma substância ativa que traz inúmeros benefícios do alho para a saúde. E importante, se você esquentar o alho, você pode inativar a alicina, evitando que o alho te traga os benefícios da saúde. Então quais os 10 benefícios que comer alho todos os dias podem lhe trazer? 10º benefício, o alho pode desintoxicar seu corpo. É verdade, em altas doses, os compostos de enxofre da alicina protegem os órgãos e tecidos contra a toxicidade de metais pesados. O alho produz uma atividade antioxidante e quelante. Mas claro, é melhor nunca se expor a metais pesados. Um estudo de 4 semanas em funcionários de uma fábrica de baterias que tiveram exposição a chumbo descobriu que comer alho reduziu os níveis de chumbo do sangue em quase 20%, além dos sintomas de toxicidade, como dor de cabeça e náuseas. O 9º benefício, o alho pode ajudar a combater a inflamação. O alho ajuda a inibir a atividade de certas proteínas inflamatórias, ajudando a reduzir índices de proteína C reativa. Teve um estudo pequeno com mulheres com artrite reumatoide que em 8 semanas tomaram suplementos de alho e reduziu os marcadores inflamatórios, além de ter menos dor articular, fadiga, do que o grupo que apenas tomou o placebo. Em outro estudo com gêmeos, mostrou que aqueles que consumiram mais frutas e vegetais, especialmente alho, tinham menos osteoartrite de quadril do que os gêmeos que não comiam. E eu já fiz um vídeo sobre as comidas anti-inflamatórias e claro, o alho estava lá, entre elas. Meu 8º benefício, o alho pode aumentar sua imunidade. Mas isso talvez você já soubesse. O alho dá aquele boost no seu sistema imunológico, ajudando a prevenir gripes e resfriados. Estudos mostram que o alho pode reduzir o risco de adoecer por uma gripe ou resfriado, a gravidade dos sintomas e também reduz o tempo que você fica doente. Um pequeno estudo mostrou que o grupo que suplementou com alho teve um risco de 63% menor de ficar resfriado.
Outro estudo mostrou que os resfriados foram mais curtos e os sintomas de resfriado caiu de 5 dias no grupo placebo para apenas 1,5 dia no grupo que ingeria alho. Mas veja, estudos pequenos e de baixa qualidade também não se sabe se você precisa comer alho todos os dias para prevenir ou apenas quando você começa a ficar doente. Mas é fato que o alho possui efeitos antivirais, antibacterianos e antifúngicos. Sétimo benefício, o alho pode melhorar sua pele. As propriedades antibacterianas e antioxidantes do alho podem matar as bactérias que causam acne. Além disso, a alicina ajuda a proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas e reduzir as rugas, especialmente por causa dos antioxidantes e compostos anti-inflamatórios presentes no alho, que ajudam a eliminar radicais livres e reduzem o dano oxidativo, que contribui para o processo de envelhecimento. Sexto benefício, o alho pode melhorar seu cérebro. Justamente por causa dos antioxidantes, o alho pode ajudar a prevenir certas doenças cerebrais como Alzheimer e outros tipos de demência. Mas isso não significa que você estará livre dessas doenças se você comer bastante alho. Até hoje não encontraram nenhuma fórmula mágica para evitar, porque tem muitos fatores envolvidos na doença de Alzheimer. Porém, estudos in vitro com animais demonstraram que extrato de alho envelhecido pode ter funções moduladoras sobre os neurotransmissores nas regiões cerebrais associadas ao mal de Alzheimer. Quinto benefício, pode reduzir seus níveis de colesterol. Como? O alho pode ajudar a diminuir a produção de colesterol pelo fígado. E sabemos que o fígado produz entre 70% a 80% do colesterol circulante. Muito colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e pouco colesterol HDL, que é o colesterol bom, pode causar aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas suas artérias. Comer alho não influencia nos seus níveis de HDL, o colesterol bom, mas pode baixar o seu LDL, o colesterol ruim, de 10% a 15%. Quarto benefício, pode ajudar a baixar a pressão arterial. Essa é uma boa notícia, importante para o seu coração. Mas de novo, ajuda, mas não faz milagre. O alho estimula a síntese de dióxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos. Além disso, as hemácias transformam o enxofre em gás sulfídrico, que expande os nossos vasos sanguíneos, tornando mais fácil para regular a pressão arterial. Uma meta-análise de 17 estudos científicos viram que o alho reduziu a pressão sistólica em menos de 4 milímetros e a pressão diastólica em menos de 3 milímetros de mercúrio. Ou seja, é muito pouco. Não dá para parar de tomar remédio por causa disso, mas ajuda. E agora, os top 3. Terceiro benefício, o alho pode ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer. Pesquisas de laboratório mostram que os compostos do alho oferecem atividade anticancerígena, mas faltam dados com estudos com humanos. O alho ajuda a inibir o estresse oxidativo e também contém selênio, que tem propriedades anti-câncer. Segundo o Iowa Women's Health Study, as mulheres que comiam alho regularmente com outros vegetais e frutas tinham um risco 35% menor de câncer de intestino. Mas não é só isso. O alho também pode reduzir seu risco de câncer de pulmão. Teve um estudo que mostrou que as pessoas que comeram alho cru pelo menos 2 vezes por semana durante 7 anos tiveram um risco 44% menor de desenvolver câncer de pulmão. E talvez previna contra câncer de estômago também. Pesquisadores da Universidade de Sydney fizeram uma meta-análise de 17 estudos científicos e viram que o alho poderia reduzir a probabilidade desse tipo de tumor. Segundo benefício, pode reduzir seu risco de trombose. O alho pode diminuir a aderência de suas plaquetas e tem propriedades antiagregantes, reduzindo o risco de coágulos sanguíneos, podendo diminuir o risco de ataques cardíacos e derrame. Mas claro, comer alho não deve ser a única maneira para você prevenir isso. Tem que cortar o fumo, controlar a pressão, colesterol LDL, o diabetes, evitar o sedentarismo, reduzir o peso se estiver com sobrepeso ou obeso. Mas uma alimentação saudável com alho ajuda. Além disso, pesquisadores da Universidade de Hong Kong descobriram que o alho pode melhorar a função endotelial, ou seja, suas artérias podem dilatar com maior facilidade, reduzindo também seu risco de trombose. E primeiro benefício, ele pode controlar seu peso. O alho contém inulina, que é um prebiótico que estimula as bactérias boas intestinais. Um estudo recente em animais demonstrou que quando eles comiam alho, reduziu o efeito negativo que uma dieta rica em gordura poderia ter na flora intestinal. Além disso, um estudo publicado na revista Nutrition mostrou que há associação entre alho e queima de gordura. Outros estudos mostram que o alho pode ativar a gordura marrom, que ajuda a prevenir a obesidade e distúrbios metabólicos.
Quanto de alho você deveria comer? Não há regra, mas a maioria dos estudos descobriu que 1 a 2 dentes por dia poderiam ter os efeitos benéficos. Agora que eu falei dos benefícios, quais podem ser os malefícios? Primeiro, o cheiro, né? O odor do alho cru gruda na mão, causa bafo e às vezes isso pode fazer com que a pessoa evite o alho. Mas uma coisa interessante, publicada na revista Appetite, que mostrou que os homens que comiam muito alho tinham um odor corporal mais sexy para as mulheres do que aqueles que não comiam. Mas claro, escova os dentes, né? Tem pessoas que sentem mais refluxo e azia com alho, porque a alicina pode irritar o trato digestivo. Mudar para alho cozido ou frito em vez de cru também pode aliviar os efeitos colaterais digestivos. E também o alho pode aumentar o risco de sangramento, especialmente naqueles que tomam anticoagulantes ou remédios que afinam o sangue, como ginkgo biloba, ômega 3 e AS. Então cuidado! E qual é a dica para você aproveitar o máximo dos benefícios do alho? Melhor seria comer alho cru, porque os estudos mostram que assar, fritar, ferver o alho pode destruir a alicina, que é muito instável, que é muito sensível. O ideal seria amassar, picar ou moer o alho e deixar descansar durante 10 minutos para que os níveis de alicina estejam mais elevados possíveis. E se for preparar um feijão, por exemplo, só colocar no final. Eu sei que muitas pessoas colocam o alho no começo do preparo, já fritam o alho, mas o ideal é deixar descansar por 10 minutos e colocar só quando o prato estiver praticamente pronto. É isso, espero que você não veja o alho apenas como um ingrediente culinário e também se lembre de Hipócrates e deixe ele ser seu remédio também. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Ou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ovo. O ovo faz bem ou faz mal para a sua saúde? E meu vídeo campeão do canal sobre os 7 sinais no seu corpo que seu coração pode não estar bem. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.